Costa. Boa tarde, amigos. Estamos começando a edição desta sexta-feira de Os Donos da Bola. E olha, nós temos muitos assuntos para você. Tem rodada desse final de semana importante do Campeonato Brasileiro. Tem também a Copa América no nosso horizonte. E a Libertadores começa aos poucos a voltar a fazer parte do nosso noticiário. Aliás, aos poucos o Internacional vai recuperando os jogadores titulares. Para o jogo de domingo contra o Santos, D'Alessandro e Nilmar já estão confirmados. Valdívia também pode aparecer no time. O Inter quer vida nova no Brasileirão, esquecer o que passou. Faltou um pouquinho de concentração, um pouquinho de compromisso, de dar a importância que o Campeonato Brasileiro merece. É que o time não estava totalmente focado no campeonato. Todo torcedor do Inter aqui na cidade, em todo lado, só fala da Copa Libertadores. Então eu acho que toda essa movida, toda essa coisa vai levando a relaxar um pouquinho. Claro que a gente pensa na Libertadores também, a gente pensa lá no Tigres, mas agora o mais importante é o brasileiro. A partir de agora, todo mundo quer saber como será o Inter, até o torcedor gremista, dando uma de espião. Só que se ele queria descobrir alguma coisa, não conseguiu. É que nada foi escondido, tudo que Diego Aguirre fez foi aberto para qualquer um ver. Inclusive o time, que está definido, será uma equipe mais reforçada em relação às últimas partidas, principalmente por causa de dois jogadores. Um deles é Nilmar, preservado no jogo contra o Figueirense, mas agora à disposição. Outro é D'Alessandro, 100% recuperado da fratura em um dos dedos da mão esquerda. Jogadores que podem mudar uma partida a qualquer momento, têm total qualidade para pegar e mudar um jogo. Então, o importante agora é que eles voltaram, que eles vão estar atuando com a gente, só vai melhorar o nosso grupo. O último jogo de D'Alessandro foi há quase um mês contra o Santa Fé. Desde então, foram 5 jogos sem o camisa 10. Andrés é um jogador que fala muito, que motiva, que ordena, que organiza. Então, tanto ele como todo jogador experiente, sempre é importante que esteja no grupo, que esteja no time. Então, lógico que a volta dele, pelo que ele significa para o Inter dentro do campo, é muito importante. Os retornos de D'Alessandro e Nilmar. O time. Tudo está tão confirmado que parece até demais, né? Pois é. Teve um jogador que chamou a atenção ao participar normalmente do coletivo. Será que pode ter algum tipo de surpresa? Valdívia apareceu totalmente recuperado de lesão. Segundo o Inter, ele ainda estava na fase de retreinamento. Mas, pelo que se viu, pode ser opção para enfrentar o Santos. Sempre importante ter todo mundo mesmo nos treinos, pela competitividade que tem nos treinos, a intensidade. D'Alessandro, Nilmar, Valdívia. O time pode estar mais reforçado do que nunca. Tão franca que foi que a entrevista do Lisandro Lopes, ela é um arrasa-quarteirão. Isso aqui a gente já vai ampliar um trecho na entrevista, quando ele fala de mobilização. E ela vai, inclusive, essa entrevista de encontro ao drible que tentou dar na imprensa 2 dias atrás o Rafael Moura. Mas é claro, né? Se o Rafael Moura não consegue driblar os adversários, também não vai conseguir driblar a imprensa, né? Caiu por terra a entrevista do Rafael Moura. Eu queria começar, que alguém me ajudasse a montar esse time do Inter aí para pegar o Santos. Já é um time diferente, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão, que é a mais importante, da mobilização do Internacional. Sabe o que é, Ribeiro? Desculpe. O pepino maior é a lateral esquerda, por incrível que pareça. Para esse jogo agora. Para esse jogo. O Hernando quebraria bem o galho. Mas aí já vai jogar o Eduardo. O William, ele não tem o Juan ainda para zaga, né? Sim. Alan Costa, Hernando e Alan Ruschel. Alan Ruschel tá. Dourado, Anderson. E aí estava treinando o Jorge Henrique, agora tem o Valdívia, D'Alessandro. O Lisandro Lopes treinou centralizado, que eu acho que é um equívoco, e o Nilmar na frente. Isso aí. Tá? Eu acho que tinha que trocar o já Lisandro é um time bem mais próximo do time titular. Quem é que ele não tem aí? Juan, não tem Arangues, não tem Sacha e não tem o Jefferson. Os 4 jogadores. Nem o Arthur, que é o reserva do Jefferson. Mas já tem 7 titulares. Não, já é uma outra cara. Cara de time, né? Já é respeitar o adversário. E entra naquilo que a gente fala do grupo do Inter, né? São 4 desfalques, mas esse time aí é um time competitivo. Mas é naquela história que a gente fala, né?
são 14, 15 jogadores no máximo que compõem a força real e concreta do Internacional. Isso prova que o Inter tem um grupo, mas que o time titular é muito melhor do que a composição de grupo. O grupo é bom e tal. Também, mas é o que se imagina de qualquer time no mundo. Se é o time reserva do Barcelona, o do Real Madrid botar para jogar, o do Bayern, os mais críticos ao revezamento dizem o seguinte: nem o Barcelona tem 2 times, nem a seleção brasileira tem 2 times. Eu acho que a vantagem do Internacional é que ele tem 5, 6, talvez 7 jogadores em altíssimo nível de qualidade prontos para entrar no time titular. Mas talvez nem todos deem a resposta do titular, não seriam titular. E se entrar todos ao mesmo tempo, também já não é a mesma coisa. É que o Inter precisa dar resposta a curto prazo, porque a longo prazo, até mesmo a ausência dos titulares agora pode ser salutar. O surgimento do Arthur, daquele Silva que jogou na meia cancha. Não, mas eles vão indo. Eles vão indo. O Dourado começou lá com o Fernandão. Vejam vocês o estrago que faz a ausência do Chico Garcia aqui, que passou a noite e madrugada ensaiando lá com o Totti, com o Evandro Haas. É um prejuízo para nós irreparável. Quando o Chico se ausenta do programa, né? Tá lá ensaiando, tem o Miss Grande do Sul amanhã, às 10h15 da noite, e o Chico passou a noite ensaiando as coreografias lá com o Evandro e com o Totti. Pô, que bom isso, legal, isso aí são as coreografias lá com as misses, o Chico, com o Evandro, com o Totti, passou a madrugada ensaiando e nos deixa aqui num problema terrível, né? Terrível, né? Ele e a Renata Fã amanhã às 10 da noite. É um desfalque importante. Ele e a Renata Fã amanhã às 10 da noite. Olha só, eu não vou nem ler o texto para chamar a entrevista do Lisandro Lopes, que o nosso editor, o Paulo Pires, colocou o seguinte título aqui: Foco, Lisandro Lopes para você. Faltou um pouquinho de concentração, um pouquinho de compromisso, de dar a importância que o Campeonato Brasileiro merece. É todo um conjunto de coisas. Todo mundo aqui, pelo menos todo torcedor do Inter aqui na cidade, em todo lado, só fala da Copa Libertadores. Então eu acho que toda essa movida, toda essa coisa vai levando a relaxar um pouquinho, a não dar atenção, eu falei, a não dar atenção importante que o brasileiro merece. Um pouquinho de falta de concentração, acho falta de compromisso com a competição. Outra coisa importante que eu acho nesse momento começa a abrir a janela de transferência. Eu acho que algumas cabeças ficam talvez um pouco dispersas. Então é um grupo de coisas que a gente já falou e que temos que acertar e encarar a partir de domingo com essa intensidade e essa vontade de começar a ganhar. Se o Meneghetti escreve isso no Metro, faz o comentário aqui, chamam de tá tentando causar intriga, é maluco, tá vendo guampa em cabeça de cavalo. Se é o REC, vamos dizer que é gremista. Então, para vocês vejam a importância dessa entrevista, a franqueza, e o jogador argentino normalmente ele é muito franco. Palavras que ele falou: relaxamento, concentração e a mais importante para mim, compromisso. Falta de compromisso. 2 vezes, ele não se enganou, ele não está sendo mal interpretado nesse momento. 2 vezes ele faltou compromisso e falou também da janela de transferência que pode desviar o foco de alguns companheiros. Um arrasa quarteirão a entrevista do senhor. E que não fiquem brabos com o Lisandro lá, que ele está fazendo o papel de vice de futebol. Ele está alertando todo mundo. O Daniel até disse: olha, está faltando alguém que tenha pulso firme e que diga a verdade. Tomara que tenha eco dentro do vestiário, né? Sim, e o torcedor adesista, que sempre acha que tem só se falar bem do clube do coração dele, às vezes ele está sendo passado para trás. Eu me lembro muito de 84, quando o Grêmio perdeu para o Independiente, que depois se viu que era um baita time também. Perdeu também na regra do jogo. Mas o Grêmio se desmobilizou de uma maneira tal para uma decisão de Libertadores que ninguém acreditava. Era o bi bem desenhado. Mas assim, e era o Carlos Froner, que era mão de ferro. E o Grêmio botou fora um título e a possibilidade de ser bi do mundo. Eu não sei se o Grêmio ia ganhar ou perder do Independiente, mas tudo que vazou depois do jogo dá até nojo. Dá até nojo. Sabe que para time grande, aquela história que a gente fala, né? O time grande é um trem pesado. Quando sai do trilho, para tu botar esse trem de novo no trilho, é um parto, tá? O peso que ele tem. Então, o que a gente tem falado aqui no programa e tem alertado
pelo menos com base num contexto, não é uma questão de fazer crise, não. O Inter é semifinalista da Libertadores da América e a gente sabe, tem conhecimento dos grandes desfalques que o Inter estava tendo, né, dos jogadores convocados. Isso é uma constatação, mas que não muda o diagnóstico, que é do prejuízo que o Inter está tendo na sua remobilização para a volta à Libertadores da América. Mas tá agora, Daniel, não, tem, isso, não, só que isso agora por isso que eu acho que essa declaração, Tem que começar agora, né, Daniel? Não, mas aí é o que eu digo, essa declaração ela vem no melhor momento, no momento que é oportuno para uma recuperação do Inter. Aí eu concordo contigo. Esses componentes que foram não ditos por nós falávamos antes, mas agora é oficial, entendeu? Esses componentes, eles fazem com que não a gente se preocupe mais, é com que o clube se atente ao que realmente está acontecendo. Então, que não dê bola para o que o Rafael Moura falou, dê bola para o que o Lisandro Lopes falou. Tem uma música, Gaudelli, eu há pouco falei na Rádio Bandeirantes, é o seguinte, 94,9, 640. Tem uma música, Gaudelli, que diz, a música diz o seguinte: o cara chega com um revólver, vê um trenzinho de brinquedo em cima do balcão e descarrega o revólver, mas aniquila o brinquedo. Aí o bodegueiro salta, né, que já estava num canto ali, acuado, feito um cachorrinho no canto. Diz, que é isso? Para que essa ignorância com esse trenzinho de brinquedo? Não faz nada para ninguém. Se não faz nada para ninguém, porque tu não foi atropelado por um trem. Porque tem que matar esse bicho enquanto é pequeno, porque depois de grande nem bagual o chucro segura. Então começa a onda, quando foi a vaca pro brejo, não adianta mais segurar. Eu estou na linha do Daniel de que eu acho que ainda tem, desde claro. Startado agora a sim. solução do problema. E espero que o Internacional olhe para o lado e veja, por exemplo, o River Plate, repatriou o Aimar, o Saviola, está acertando com o Lúcio Gonzalez, mais 2 jogadores lá do campeonato local, um do Banfield e outro do Colón. O Tigres do México, que é o adversário imediato do Internacional, gastou lá 70 milhões, contratou o Gignac da França, jogava lá no time do Bielsa Olympique, está se mobilizando também. Então o Inter, eu sei que o Internacional está tranquilo, porque né, tem um bom time. Tá com o Boi na sombra, tranquilo, tem uma semifinal para jogar ali na frente, quer dizer, pode ir patinando no Campeonato Brasileiro, tá bem, mas tem que chegar lá jogando o que jogava antes, o que passou pelo Atlético, o que passou pelo Santa Fé. Com aquele futebol, eu acho que o Inter passa pelo Tigres, com aquele futebol. E passou apertado, jogando muito, né? Mas passou, né? Mas jogando muito. Então vai ter que se manter em alto nível, estou concordando. Naquele alto nível de rendimento, eu acho que o Internacional passa pelo Tigres. Quem está mais tranquilo é o Zé Aldo Pinheiro. É mesmo, Zé? O Zé Aldo confia no taco do Internacional. Não, eu não tenho a intenção de trazer para a minha pessoa um posto que é uma cadeira cativa já do Ribeiro Neto, de ser o original aqui nas ideias. Mas eu tenho uma dose de medida na fala do jogador do Internacional, que fala com sotaque espanhol, mas fala português. Ele fala o tempo todo, um pouquinho. Ele fala um pouquinho de falta de compromisso, um pouquinho de mobilização, e disse que talvez a janela de transferência pudesse ter tirado um pouco do foco na competição. Então eu não vejo com esta sonoridade, com essa expressão, a desmobilização. Comum, então o que aconteceu foi normal. Tem uma expressão, Daniel. É o trenzinho de brinquedo, não deixa crescer. Um monte de pouquinhos faz um poucão, viu? Agora é que esse pouquinho levou a um desdobramento que eu considero um pouco grave entre aspas. Isso levou a uma reunião dos jogadores, uma conversa dos jogadores, que ele disse admitido também pelo próprio Lisandro Lopes. Então, o pouquinho que foi minimizado na declaração dele, ele ganhou uma repercussão maior na atitude tomada pelos jogadores. O Meneghetti não foi em homenagem ao Roberto Carlos, que foi feita a música, só para ficar bem claro, que o Roberto Carlos foi atropelado por um trem. É verdade. Tá bem. Olha só, você pode participar do nosso programa pelo Twitter, @donosdabolaRS, ou na nossa fanpage no Facebook, ou ainda no e-mail donosdabolaRS@band.com.br. Já há repercussões no Beira-Rio, porque o entrevistado de hoje foi o Diego Aguirre, e o João Batista, que chegou do Beira-Rio agora, nos traduz aí o que disse o Aguirre sobre a manifestação do Lisandro Lopes. Eu imagino que a imprensa tenha perguntado isso para o comandante colorado. João, boa tarde. Eu fiz essa honra de questionar o técnico Diego Aguirre, li o trecho, li mesmo o trecho na entrevista para o comandante perguntando, e depois fiz a seguinte afirmação: Aguirre, isso é grave. O que você tem a dizer sobre isso? O detalhe, eu até comentava com o Paulo Pires, nosso editor-chefe aqui, o Leonardo Meneghetti. Você falou que isso é normal? Sim, o Aguirre deu essa declaração. É normal. É uma situação que acontece,
os jogadores podem ficar desfocados e por isto nós realizamos esta reunião. Sobre o fato da janela de transferências, que eu insisti nele, que parece algo complicado, ele disse, olha só, há 2 semanas atrás noticiaram que o Rodrigo Dourado ia ser vendido por 100 milhões de reais. O que eu vou falar para o meu jogador? Tu acha que ele não vai desfocar? É óbvio que ele vai ficar deslumbrado, mas é a nossa função colocar tudo em ordem e a reunião. Segundo o Aguirre, fez isso. Agora, João, é óbvio que parte da culpa vai cair na imprensa, como sempre acontece e também é comum e normal. Nos fale dessa reunião, porque a gente não falou aqui na TV da reunião, eu sei que no apito final, no Esporte se falou da reunião, mas eu queria que você falasse dessa reunião que aconteceu. Quem revelou essa reunião foi o Lisandro Lopes. Na reapresentação do grupo de jogadores, tanto a direção quanto os jogadores e a comissão técnica se reuniram no vestiário do CT Partigante para provar e para mostrar que o foco ele precisa voltar. O Inter, segundo o próprio Lisandro Lopes, está desfocado, não entrou bem, desmereceu o Campeonato Brasileiro de certa forma e que também acabou não dando a devida atenção porque alguns jogadores estão pensando mais na janela de transferências, na saída ou na Copa Libertadores. Esta reunião foi de remobilização. Todos participaram e, segundo o técnico Diego Aguirre, já deu o resultado. Claro que precisa ver na prática no próximo domingo. Bom, eu quero saudar, então, a direção internacional, a comissão técnica que decidiu fazer essa reunião, ainda que tardiamente, eu acho que poderia ter sido feita 1 ou 2 semanas atrás, mas foi feita agora. E estou na linha do Daniel, acho que é tempo para o Internacional se remobilizar, se reaglutinar, se juntar novamente e focar no Campeonato Brasileiro, porque o foco no Campeonato Brasileiro, o Romero Neto está ansioso aí para falar, ele tem como consequência a manutenção do foco na Libertadores da América. O importante é o grupo estar focado no jogo a jogo até chegar na Libertadores. Eu concordo plenamente, só para deixar o Zé Aldo tranquilo, foi um pouquinho de reunião só que foi feita. Muito bom. O João falou algo que é importante, pelo menos me traduz aquilo que é a verdade, né? O jogador que o Diego Aguirre usou o exemplo dos 100 milhões de reais na proposta ao Rodrigo Dourado. Vem cá, se não tem proposta, tu não perde o foco. Tu não vai perder o foco com algo que tu não tem. Não, e outra coisa, então, como foi eu que dei a notícia, eu só quero dizer o seguinte. Se eu tenho que dar notícia. Eu sou pago e bem pago pelo Meneghetti para dar notícia. Pela Bandeirantes. Porque se eu não der a notícia, eu vou acabar no olho da rua. Agora, os dirigentes têm que se preocupar com o intramuros, com quem eles estão falando, onde eles estão falando, para quem eles estão falando, porque senão chega na gente. O que vai chegar o Ribeiro, que ali na frente, semana que vem, já pede uma reunião comigo. Não, mas tudo dissesse no ar que também paga e tal. O Ribeiro deu uma brincada. Tu pode fazer a reunião para reduzir. Eu digo, estou te pagando muito bem, como tu me dissesse. Mas faz um pouquinho de reunião. Um pouquinho. Vai pagar esse vale pro Ribeiro. O Ribeiro deu uma brincada. No ar eu não choro. O Ribeiro deu uma brincada, deu uma tripudiada. Eu preciso esclarecer, talvez com mais eloquência aquilo que eu penso, para não parecer que eu estou aqui querendo apenas discordar por discordar. O rapaz em nenhum momento deixou se perceber porque não existe uma crise sistêmica, uma crise de gerenciamento, uma crise de relacionamento, um descontrole da direção de futebol em relação ao grupo, ou que a galera estivesse na noite bebendo, fumando, fazendo estardalhaço. Não tem nada disso. Aliás, ninguém falou isso, né? É o teu primeiro a falar, né? Não. Esse debochezinho, essa ironiazinha, essa brincadeirinha. Não, preocupação. Ele falou, ele deu uma dose de medida do tamanho da preocupação. Um pouquinho de falta de compromisso, pouquinho de desconcentração. A reunião foi para comemorar o aniversário de alguém lá do interno. Só quero deixar claro, pelo menos aqui nos veículos da Bandeirantes, ninguém fez essa crítica de que é uma crise, de que a situação é gravíssima, de que o Internacional é um clube perdido. Ninguém fez Leonardo, nós estamos há 3 dias ouvindo. Aqui da Bandeirantes. Não, nesse programa, há 3 dias nós estamos ouvindo o Ribeiro Neto falando que é uma desmobilização, que não sei o quê. Não, mas acho que não é isso. No momento que a reunião é tratada como uma reunião de remobilização, é porque o Inter perdeu o foco. Esse termo tem uma interpretação. A informação dada pelo João Batista que o Diego aqui admitiu. Exatamente, não preciso eu dizer que o Internacional perdeu o foco. Quando veio o Lisandro Lopes, jogador de tamanha representatividade e discernimento, fala isso. E o Lisandro Lopes só começou ontem, gente. E o Diego Aguirre. Está aí. Corroborou. Respaldando. E outra coisa. Agora, ninguém falou em crise. Eu não vi isso aqui, pelo menos. O Diego Aguirre disse uma coisa muito importante, que o jogador pode até, naquele dia, naquele momento que ele fica sabendo o que ele lê, mas alguém tem que chegar para ele e dizer, esquece, hein? Não foi fechado o negócio.
Ganha a Libertadores da América, para confirmar essa proposta. Com a faixa de campeão da América é mais fácil, né? Ganha a Libertadores. Eu queria saber do João. João tá ok aí, João? Lá na redação? Ou tá focado nas missas também? Não. Tá todo mundo aqui focado nas missas. É um negócio impressionante. Tem como desfocar? Ô, João, não tem. Ô, João, me diz uma coisa. Se liberar, eu vou, não tem problema nenhum. O Aguirre tá liberado, amanhã de noite tá liberado. O Aguirre ficou incomodado quando questionado por você e pelos colegas sobre a manifestação do Lisandro? Não. Ele respondeu com naturalidade. Essa foi a primeira pergunta da coletiva, mas ele fez de uma maneira geral. E aí, já no final, eu li o que ele escreveu e disse assim, isso é grave e por que aconteceu, assim, tentando tirar dele quais motivos. E ele respondeu na maior absoluta tranquilidade, em momento algum, e foi aí que ele citou até a situação que o Reg colocou, dizendo que são coisas que acontecem no futebol, mas ele acha que o Inter já retomou o rumo, só que precisa colocar isso em prática. Esse é o elogio que eu quero fazer público aqui, o Aguirre, porque se é um outro treinador desses desconfiados, aí já dá o Filipão, o Celso Roth, o Muricy, tem o Luxemburgo, posso ficar citando aqui quase todos. Já dá já sai com a bola nas costas, vocês estão vendo, vocês estão detrupando. Eles mantêm a tranquilidade dele. No momento em que é questionado e quase inquirido pela nossa imprensa aqui, que é dura, que é ácida, que é amarga, e também quando é elogiado. Ele mantém o prumo dele, não muda a temperatura. Então esse elogio eu quero fazer ao Diego Aguirre. Só quero lembrar aqui, para os mais céticos, mais críticos, mais ferozes, mais enjoados às vezes, que o Internacional já foi 2 vezes, tem 2 episódios na vida do Internacional que foi testado um jogador de referência em decisão. O Falcão jogou, quem sabe, a melhor partida dele, ou uma das melhores, com a camisa do Internacional, quando o Inter perdeu para o Nacional. Tanto é que ele brigou lá com o Jair e com o Mário Sérgio lá. O presidente Asmus o vendeu para Roma. E já estava vendido e há muito tempo e todo mundo sabia. O Sandro, em 2010, depois de ter sido vendido, começou a jogar mais e mais e mais. Então, se desfoca é porque perde o foco com facilidade. E se perde o foco com facilidade, tem que ter um chefe. Tem um detalhe aí. Você está trazendo uma informação no teu comentário, no teu bastidor da tua frase, que é importante. Nos 2 casos, a situação estava definida. Talvez o que mais perturbe é a indefinição. Então o Falcão talvez tenha relaxado e o Santos também. Eu estou fazendo uma leitura da informação que está lembrando aí para nós. Então, definiu o Falcão, né? Não ficou essa... Ainda está indefinido aí com Arangues, talvez com Dourado, talvez. Não está bem claro, deve ter comissão, deve ter, né? Os pagamentos hoje em dia tem empresário do empresário, do procurador do empresário, do pai, do filho, do sogro. É confusa hoje a negociação. Outra coisa, eu quero dizer o seguinte, esse alerta que nós estamos fazendo, ou opinando, ou fazendo um diagnóstico. É em favor do Inter. Exatamente. É em favor do Inter. Tudo isso é para que todo mundo quer que o Internacional esteja no mais importante, que é no confronto contra o Tigres, na ponta dos cascos. Não há dúvida. Então, eu acho, Zéldo, que é até um desserviço tentar maquiar, como tu está tentando fazer, algo que é uma realidade. Não, então, não adianta eu vir aqui, desserviço é outra coisa. É exagerar e criar um quadro fictício. Não, os fatos estão aí, por que nós vamos mascarar? Mas numa dimensão menor do que aquela que nós estamos dando. Se tu fosses o Rafael Moura, aí até eu entenderia, porque tu lá no grupo, o Rafael Moura quis dar uma tapeada e tal. Não, a culpa é da empresa. Ele deu uma tapeada no Bruno Ravazoli, nosso repórter. Exatamente. Deu uma tapeada no Bruno Ravazoli. Mas assim, Rafael Moura, tu não precisa fazer isso, porque eu acho que o Internacional, aliás, ainda bem que o Internacional viu a verdade, ainda bem que o Inter conseguiu enxergar o que estava acontecendo, tanto é, e não é eu que estou dizendo, é o Diego Aguirre. Tá bom. É o Lisandro que realmente foi preciso uma reunião de regularização. Mas não é que daqui a pouco, nós que estamos aqui, passamos a pecha de crise por crise. Ninguém está inventando crise nenhuma. Aliás, eu acho que nem é tanto. Só que o momento precisava de uma ação. E ainda bem que o Inter fez. Tu só falta pular na cadeira para falar que não está exagerando. Tu fala pipocando assim, nervoso, diz que não está exagerando. Foi bom, pelo amor de Deus. Tudo bem. Zéldo, eram vários fatos se sucedendo e tudo sendo tratado com normalidade. Quando os outros clubes estavam contratando, treinando, descansando, voltando, e o Internacional tinha que fazer alguma coisa. Eu acho que botar o Valdívia em campo é bom. A fratura do D'Alessandro, mostraram até as chapas do dedo fraturado. Ele tinha que ser operado, ele tinha que parar. Quero te dizer que se não parasse a Libertadores, o D'Alessandro jogava. Jogou? Jogaria. Não, jogou. Aliás, modéstia parte, fui eu que dei a notícia no teu programa, às 8 da noite na Bandeirantes, que o D'Alessandro tinha um problema na mão e que jogaria. Ainda assim, jogou. Ele é que precisaria operar, jogou com uma proteção e depois... Mas eu não sei qual é o problema, Geraldo. Eu não consigo entender. Eu também não.
Não, eu acho que a posição do Zé Aldo é elogiável. Claro, tá, ele tá dando de Ribeiro Neto. Porque para mim ele está defendendo o indefensável. E está usando um recurso muito parecido com o teu, Ribeiro. Tu usa aqui, de colocar nas nossas bocas teses que a gente não faz e nos contesta. Ele está fazendo isso com o E ele diz que nós somos alarmistas. Estou defendendo a nós mesmos perante o público. Porque quando o público ouve com os seus ouvidos, porque o público não é bobo, entende de futebol e sabe ouvir, os jogadores têm que ter um pouquinho de desmobilização, um pouquinho de concentração, talvez um pouco de perda de foco pela janela que foi aberta. Quando o telespectador acompanha isso e ouve os caras tremendo na cadeira para dizer que isto é um problema gravíssimo, o público percebe que tem um certo exagero e este público confia em nós. Então eu estou defendendo a nós, estou defendendo uma ideia de credibilidade.